São inúmeros. Eu vou aqui, para sintetizar, buscar tratar de dois. O primeiro, que diz respeito às relações de trabalho de um modo geral e que são muito impactantes. A pandemia nos confinou em casa e fez do trabalho algo ordinariamente externo passar a ser interno, ou seja, no interior das relações domésticas. E isso provoca uma série de novas necessidades, dificuldades, que impõem superações, as dificuldades de conjugar trabalho com ambiente domiciliar, a face pública das pessoas com a face privada, uma confusão dessas dimensões do indivíduo e que, evidentemente, provocam e estabelecem desafios enormes a serem enfrentados. A questão de equilíbrio, o tempo que se dedica ao trabalho, a necessidade de se manter determinadas atividades de cuidado típicas do âmbito doméstico, o que impõe, especialmente para as mulheres, uma dificuldade adicional. Então, nós tivemos uma série de novas circunstâncias a afetar a vida da classe trabalhadora, especialmente dessa fração da classe trabalhadora que foi deslocada do ambiente de trabalho para um ambiente doméstico que passou a ser também um ambiente de trabalho. O segundo corte que eu gostaria de apresentar é da nossa vida, da vida profissional daqueles que se envolvem nas atividades jurídicas, de magistrados, membros do Ministério Público, advogados. Eu jamais supus que pudesse vir a fazer uma audiência presidida por um magistrado ou uma magistrada no âmbito do lar dessas autoridades públicas. E, mais uma vez, ingressa no nosso diálogo essa fragilização da separação entre público e privado, audiências eventualmente interrompidas por necessidades domésticas da magistrada, de atenção a filhos, de ter que dividir um momento grave e sério como de uma audiência com outros momentos graves e sérios como do dever de cuidado com relação aos familiares e a interação com esses novos instrumentos de trabalho, que nos impõe uma rápida adaptação, um poder de adaptação que fomos convocados a ter, muito traumático, eu diria. Nós todos, e tanto mais traumático quanto mais idosos e antigos formos nós. Aqueles que têm mais facilidade com as novas tecnologias, os jovens se adaptam com mais facilidade, mas aqueles que aprenderam sistemas tradicionais tiveram que se deparar com a necessidade de uma superação pessoal. A pandemia impacta o trabalho de maneira muito direta, né? De forma imediata. A primeira dimensão da vida das pessoas que sofreu um corte imediato foi a dimensão do trabalho. A impossibilidade de, eventualmente, o trânsito puro e simples de casa para o trabalho, a incorporação de termos com os quais nós não estávamos habituados. Hoje, lockdown virou uma expressão comum. Dizem que até há crianças nascidas e que receberam o nome de lockdown, que era um termo absolutamente alienígena, na expressão de estrangeira, não adotada. Ninguém esperava que houvesse a necessidade de medidas tão extremas quanto as que foram tomadas em inúmeras municipalidades, em inúmeros municípios do Brasil. Isso fez com que nós tivéssemos que nos desafiar a como transformar a própria casa num espaço produtivo, a própria casa num espaço de trabalho.
É uma alteração profunda de todas essas relações, da relação empregado e empregador, da relação doméstica, divisão de espaços domésticos, ou seja, a pandemia nos impôs negociar dentro da família horários, crianças, escolas, trabalho, afetou profundamente a vida de todos os trabalhadores e fez com que as instituições tivessem que rapidamente reorientar todo o seu planejamento estratégico. Então, a empresa como instituição, os sindicatos como instituição, o poder judiciário como instituição. E a Justiça do Trabalho se adaptou com muita brevidade, porque transpôs com talvez até mais rapidez do que os demais ramos do judiciário a informalidade que caracteriza o espaço público da justiça para uma informalidade no espaço virtual, até mesmo doméstico, de magistrados, membros do Ministério Público, advogados. É claro que há limites. Até hoje eu vejo com dificuldade a realização de audiências de instrução. Não me parece que o ambiente seja próprio para a instrução. A cognição não é total, não é plena. O juiz não pode ter um processo de conhecimento exatamente equivalente ao que seria numa oitiva de testemunha olho a olho. Mas, a despeito dessas dificuldades, o judiciário se saiu até que muito bem, mostrou a sua essencialidade e resolveu, mediante composição, uma grande fração de conflitos que foram submetidos. É um grande desafio. Existe muito preconceito contra a atividade sindical. É claro que existe também o conceito, e conceito tanto positivo quanto negativo. Há um período pelo qual nós passamos que se caracteriza pela valorização do indivíduo e pela desvalorização do coletivo. Mas aí vem uma pandemia e revela quanto que a organização coletiva é essencial e quanto que a vida pensada do ponto de vista exclusivamente individual pode ser nociva para o coletivo, para aqueles que se recusam, por exemplo, ao uso de máscara, à submissão a uma vacina, às regras de convivência social, aquilo que era simplesmente uma manifestação biológica passou a ser quase um crime. Quem for hoje a uma estação de metrô e espirrar, eu acho que vai ser recebido como se estivesse empunhando um revólver. Pode ser compreendido como um terrorista biológico, né? E no fundo, o que nós temos é uma mudança muito rápida de orientação do pensamento. E é um bom momento para nós pensarmos no individualismo que nos caracteriza e da necessidade de nós recompormos as nossas relações coletivas, inclusive as sindicais. É muito importante esse momento pelo qual nós estamos passando. A pergunta é maravilhosa porque ela nos coloca diante de uma questão filosófica mesmo, acerca do papel social do advogado. Nós terminamos o nosso evento com um apelo feito pelo professor Ricardo Pereira de Freitas Guimarães à razoabilidade. O direito não resolve tudo. O direito não pode ter a pretensão de resolver tudo. Se tivesse, seria lindo que tivesse um decreto presidencial proibindo a circulação do vírus. O vírus se impõe ao direito. E a realidade derivada do vírus faz com que o advogado tenha que ter essa consciência e essa adaptabilidade também.
compreender o sistema jurídico, para trabalhar com o sistema jurídico que precisa ser articulado. O advogado trabalhista hoje não merece mais nem o adjetivo de trabalhista. É um advogado pandemista, pan-trabalhista, constitucionalista. Nós trabalhamos com um arcabouço jurídico tão grande que não há hoje advocacia trabalhista sem conhecimento de direito constitucional, de direito internacional, de direito tributário, de direito processual. E todas essas áreas passaram por profundas modificações, seja pela via da jurisprudência, pela jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que é uma jurisdição que altera sentido e alcance da Constituição Federal. Na legislação tributária também nós temos diante de nós modificações iminentes e importantes. Então, eu diria que o advogado trabalhista hoje é um profissional desesperado pela atualização constante, para que não seja atropelado pelos fatos. E com a plena convicção de que a massa com a qual ele trabalha é uma massa em transformação. Não basta mais nós termos um conhecimento enciclopédico do direito, nós precisamos ter um conhecimento enciclopédico do direito e a capacidade de articular com uma realidade que se modifica com uma velocidade impressionante, que nos impõe uma modificação no mesmo volume, na mesma velocidade.